Oi, bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse conteúdo de limite. Tá. Bom, o primeiro passo aqui é a gente entender um pouco do para que serve esse limite, o que é essa ideia de limite, essa noção. E a melhor forma da gente fazer isso é através das funções, entendendo um pouco das funções. Então eu vou fazer aqui um gráfico cartesiano, e aí a gente já vai pensando como é que isso vai ficar. Certo, tá posto aqui o nosso gráfico. Esse é o eixo X, esse é o eixo Y, também conhecido como f de x. Tá, a ideia é a seguinte: com uma determinada função, a gente precisa atribuir pontos para x e ver quais são os resultados em y. Então eu vou pegar uma função qualquer aqui, uma função bastante utilizada. Vamos pegar essa daqui, ó. A função f de x, bom, imagine, por exemplo, que a gente comece a atribuir valores a esse x aqui, ó. Então, por exemplo, vamos pensar no 1. Vamos fazer até uma tabelinha aqui para ficar legal. Deixa eu já separar essa tabela aqui para ficar um pouco mais fácil. Opa, errei. Tá, isso aqui. E do outro lado a gente coloca os resultados aqui, os f de x. Então vamos lá, vamos começar com o ponto 1, por exemplo. Se eu atribuo esse ponto 1, quando eu jogo na função aqui, ó, esse x vai receber o valor 1. Portanto, o resultado será 1, né? Porque nessa função aqui, simplesmente o valor que eu colocar em x vai ser já a resposta f de x. Então, por exemplo, aí eu venho aqui, ó, faço uma marcaçãozinha. Aqui em x é 1, e o resultado em f de x, nesse eixo aqui, também é 1, certo? E aqui a gente tem um pontinho. Vou fazer uns risquinhos aqui, certo? Beleza. Vamos pegar o próximo ponto, ó. Atribuir mais um outro ponto. Eu estou escolhendo esses pontos aleatoriamente, não tem uma lógica de escolha não. Vou colocar o 2, por exemplo. Quando eu coloco o 2 aqui na função, como é a função f de x é só x, né? Quando eu coloco o 2 no lugar do x, a minha resposta acaba sendo o próprio 2. Então, no ponto 2, ó, vou colocar o 2 aqui, a gente obtém como resposta em f de x 2. Certo? Então marca um pontinho aqui. Vamos riscar aqui. Tá. E eu posso continuar fazendo isso, né? Vamos botar aqui, sei lá, um ponto 5 para dar uma distanciada ali. O resultado é o próprio 5. Então vou pôr aqui, ó, 5. Eu vou obter uma resposta aqui, ó. Vamos supor, vou pôr bem aqui, 5. Tá aqui, ó, é esse ponto. Como você pode ver, quando eu vou atribuindo valores em x, olha o que vai acontecendo aqui em f de x, ó. Perceba que esse f de x está crescendo, né? Se eu continuar colocando valores aqui em x, esse f de x vai continuar subindo igualmente. Não importa, ele vai indo embora, certo? Essa então seria uma função, como eu posso dizer, uma função comum. A gente só está observando essa relação desses pontos que eu estou atribuindo para x e os resultados em f de x. Você percebe que quando eu vou colocando valores aqui, os valores em f de x vão subindo, certo? Então eu vou puxar aqui uma
uma layer nova para a gente pensar aqui um outro problema. Essa nova layer eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou fazer aqui o meu gráfico cartesiano. Ó, tá aqui. Beleza, vou colocar aqui o meu xzinho e aqui em cima o meu f de x. Ok, vou fazer, só que agora eu vou usar uma outra função. Vou usar essa função aqui, ó, f de x, e a função é 1 sobre x. Então vou montar aqui uma tabelinha para a gente entender o que vai acontecer. Tá aqui, vamos lá. E aqui vão os f's, né? Então tá, vamos pensar assim, ó. Se eu coloco em x o ponto 1, tá aqui, ponto 1. Quando eu coloco em x o ponto 1, o que acontece? Aqui, ó, aqui no lugar do x, eu vou colocar então esse 1 que eu escolhi como ponto. Então ficaria 1 sobre 1, né? Aí você resolvendo essa divisão, seria 1 dividido por 1, que vai dar 1 também. Então aqui em f é 1. Ó. Beleza, no eixo f, 1. Bacana, não? Agora, vamos colocar um outro ponto. Eu vou escolher um ponto maior. Vou colocar aqui, ó, 10 em x. Se você quiser, você pode fazer essa conta aí no celular mesmo, para garantir o resultado. Eu vou puxar o meu aqui que vai ficar mais fácil um pouquinho para fazer. Então, ó, se você fizer a divisão de 1 por 10, né, eu escolhi o 10 como ponto em x, você vai ter como resultado, ó, 0,1. Então veja bem, no ponto 10, vou marcar ele aqui, ó, vai ficar um pouco fora da escala, do tamanho que deveria ser, mas não tem problema. Então eu vou marcar bem aqui, ó, que eu chamaria esse de 0,1, certo? Então olha só o que vai acontecer aqui, ó. Então eu vou traçar aqui a minha retinha, não é fácil não traçar, mas vou pô-la aqui. Agora olha só, se eu coloco um outro valor aqui no eixo x, vou colocar um outro aqui, vou colocar 100. Substituindo aqui no lugar do x o valor 100, a gente teria 1 dividido por 100. E 1 dividido por 100 dá 0,01. Então perceba o seguinte, o cara aqui seria bem maior, ó, né, 100. E aqui ele daria um valor menor ainda que 0,1, ó. Daria um cara bem aqui chamado 0,01. Bem ruimzinho de visualizar aqui. Bem vindo aqui, tá, e fecha aqui. Então veja bem, se eu continuar atribuindo valores a x, valores cada vez maiores, você observando aqui em f de x, deixa eu só pôr esse valor aqui, porque senão fica como se eu não tivesse posto. Quando eu vou atribuindo valores cada vez maiores aqui em x, em f de x você percebe que ele vai pegando valores menores, ó, certo? Só que qual que é o problema desse tipo de função aqui? Se você observar ela, você vai ver que não importa quantos valores eu coloque aqui, ó, essa parte aqui, quantos valores eu colocar aqui, por maior que ele seja, ele nunca vai produzir uma resposta para mim que chegue aqui no zero. Perceba que eu vou colocando valores, ele passa de 1 para 0,1, 0,01, 0,0001, 0,0001. Eu posso ir colocando os valores que for. Os resultados vão tendendo a zero. A gente percebe que eles vão se aproximando do zero, porém eles nunca chegam no zero, certo? Então quer dizer,
esse zero para essa função, esse zero seria o limite, certo? O limite é isso, é de limitar, né? Então, nós nunca chegaríamos a zero, mas esse zero então seria o limite. Não tome essa resposta como correta, porque existe um probleminha aqui. É que no caso de ser uma divisão, aqui não pode ser zero, certo? Mas isso não importa, a gente está fazendo isso só a título de entender a ideia do limite. Então, por exemplo, quanto mais eu coloco valores aqui, ou seja, observando esse x caminhar, né? Colocando pontos em x de forma que a função estivesse caminhando sobre o eixo x, ela vai me produzindo resultados que vão se aproximando, no caso do zero, aqui para a nossa função. E nunca chega no zero, portanto, esse zero seria o que a gente chama de limite. Então, a ideia do limite é observar o que acontece com uma função quando a gente vai caminhando sobre o eixo x, certo? E se a gente, na nossa observação, a gente perceber que quando a função vai caminhando pelo eixo x, existe um número que ela não consegue chegar nesse número, ou ela não consegue ultrapassar esse número a gente chama de limite, certo? Então, essa é a ideia fundamental do limite. Para resolver esse primeiro exercício aí, ele é um exercício que trata o que a gente chama de limite de uma função quando ela tende a um ponto, né? Deixa eu botar aqui. Limite de uma função quando ela tende a um ponto. Quando tende a um ponto. E aí a gente tem um problema que é o seguinte: depois que a gente entendeu o que é um limite, a gente começa a analisar vários casos diferentes para a aplicação do limite. O primeiro caso é esse, o limite de uma função quando ela tende a um ponto. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tá aqui o limite. A função é essa. Desculpa, deixa eu apagar isso aqui. A função aqui eu vou usar x mais 1, tá? Uma funçãozinha simples. E aqui a gente tem a condição do limite, ou seja, x tende a 3, certo? É o limite da função x mais 1 quando x tende a 3. O que acontece nessa coisa da função que tende a um ponto? Observe o seguinte, vamos tentar fazer aqui, peraí. Deixa eu fazer um plano cartesiano aqui, um pouco menorzinho para facilitar a vida. Tá aqui o nosso plano. Aqui é x, aqui é f de x. Aí vamos pensando então na função caminhando aqui nesse plano cartesiano. Por exemplo, se fosse o ponto 0, vou pôr aqui, ó, x, f. Tá, vamos botar os pontos aqui. Vamos supor x igual a 0. Ó. Quando x é 0, eu coloco ele aqui na função. Ó, 0 mais 1 dá 1. Portanto, a resposta quando x é 0 vai dar 1, né? Então, x é 0 e aqui marco 1. Esse aqui já é o ponto, certo? Beleza. Vamos pegar então x igual a 1. Quando x é 1, eu coloco aqui, ó, 1 mais 1 dá 2. Então, a resposta em f é 2. Então, vai aqui, ó, vou marcar 1. Esse cara aqui também é 1, não vamos esquecer dele. E a resposta é 2. Vou pôr aqui, ó, 2. Um ponto. Tá aqui o ponto. Então perceba, eu estou caminhando por x, ó, né? Fui do 0, fui para o 1. Agora eu vou para o 3, ó, que é o exato ponto, que é a condição aqui do meu limite. O ponto 3. Certo? Quando eu coloco 3, ó, 3 mais 1 dá 4. Então, beleza. No ponto 3,
isso aqui vai dar 4. Vou pôr aqui o 4. Tá aqui o ponto. Então, a nossa função vai fazendo essa caminhada, né? Ou seja, quando eu vou atribuindo pontos aqui em x, ela vai tendendo a esse ponto aqui, ó, certo? Que tem como f o 4. Agora, veja bem. Observando aqui, eu fui fazendo essa caminhada e cheguei no 3. Observe que quando eu uso o 3 aqui no x, o 3 é o último ponto, né? Porque x tende a 3. Eu vim caminhando pelo 0, pelo 1, cheguei no 3. Não tem outro ponto para frente, certo? Portanto, essa função, quando ela tende a esse ponto 3, ela vai me dar como resposta final o ponto 4 aqui, ó, em f. O que acontece aí, então? Esse 4, ele é o limite da função. Por quê? Porque lembra da ideia que a gente discutiu nesse gráfico anterior? A ideia do limite qual é o ponto que a função não consegue ultrapassar. No caso, quando a função tende a um ponto, que é o 3, o valor de resposta, quando eu aplico o 3 aqui na função, o valor em f, que no caso é o 4, é o ponto que a função não consegue ultrapassar. E eu vou caminhando pelo gráfico aqui em x, e quando eu chego no ponto estabelecido pela minha condição aqui do limite, a resposta é o limite, certo? Então veja bem, quando você tem uma função, o limite de uma função, quando x tende a um ponto específico, para resolver, você só tem que aplicar esse ponto específico aqui na função e obter o resultado. Esse resultado é o limite, certo? Então essa primeira questão, ela se torna um pouco fácil nessa perspectiva. Porém, nós temos outras questões, porque além dessa coisa aqui da definição do limite de uma função quando tende a um ponto, a gente precisa trabalhar também com as propriedades. Então eu vou mostrar algumas aqui, e com essas propriedades e essa definição aqui que eu acabei de dar, você já consegue resolver o exercício 1. Não sei se já deve ter feito, mas depois eu vou passar inclusive a resolução aqui para ficar um pouco mais fácil. Então vamos lá. Eu vou usar essa daqui, ó, o limite da função, só que eu vou usar a função, uma função, como é que eu posso dizer? Uma função constante. X tende, vou colocar aqui a 5, só para ajudar. Então olha só, esse aqui é o limite de uma função constante. Tá vendo aqui o 3, tá? A função é o próprio 3. Eu tenho que pensar o seguinte: como que é uma função constante? Função constante, ela é assim, ó. Deixa eu colocar aqui opa, errei. Vamos colocar aqui um plano cartesiano e tudo mais. Como é que uma função constante? A função 3 significa o seguinte: quando x é 0, a resposta é 3. Eu vou até fazê-la aqui direto assim. Essa é uma função constante. Quando x é 0, a resposta é 3. Quando x é 1, a resposta é 3. Quando x é 2, a resposta é 3. Quando x é 3, a resposta é 3. Por quê? Na função, eu não tenho que substituir os valores aqui de x na função. Você observa que não tem x aqui na função. Então eu não tenho aonde substituir ninguém aqui, certo? Então nesse caso, pensando aí na ideia do limite, eu vou colocando valores aqui, ó, e perceba que a minha função sempre dá 3. F sempre dá 3. Dá 3, dá 3. Para qualquer caso que eu colocar aqui, eu vou ter sempre 3. Ou seja, se a minha função não consegue ultrapassar o valor 3, ela está limitada pelo valor 3. Portanto, nesse caso, a resposta desse limite da função constante 3, quando x tende a 5, é o próprio 3.
Ou seja, se a função é constante, o limite da função constante é o próprio valor. Então, por exemplo, o limite da função constante 3. O valor é 3. A resposta é o próprio 3. E pronto. Não tem que ficar discutindo. Esse é isso e é. Essa é uma propriedade. A primeira é o limite de uma função constante quando x tende a um ponto. Agora vamos para outra, ó, que é essa daqui. Deixa eu só fazer uma risca aqui para ficar legal, para dar uma separadinha aqui. Então vamos lá. É o limite. Essa é outra propriedade. Da soma de duas funções. Eu vou pegar essa função aqui, ó. Vou pegar a função. Vai essa mesmo. Vou colocar assim, ó, x mais 3. Quando x tende a 5. E vou pôr um x ao quadrado aqui ainda para dar uma legal. Então veja bem, pela propriedade da soma da soma de duas funções no limite, a gente tem o seguinte. Posso fazer isso aqui, ó. Eu não tenho o limite disso tudo, ó, x ao quadrado mais x mais 3. O certo a se pensar aqui é o seguinte, é que eu posso desdobrar essa situação aqui da seguinte forma. Eu posso escrever o limite de x ao quadrado. Uso a mesma condição aqui, ó, x tendendo a 5. X tendendo a 5. Somado com o limite de x quando x tende a 5. Somado com o limite de 3 quando x tende a 5. Então veja bem, eu tenho o limite x ao quadrado mais x mais 3. Eu posso separar essas parcelas aqui, ó, certo? Eu posso separar essas parcelas aqui e fazer o limite de cada uma delas, ó, certo? E assim obter a resposta. Então nesse caso aqui, ó, como é o limite de x tendendo a um ponto, a gente acabou de ver que é só aplicar esse ponto no lugar do x. Então, por exemplo, eu coloco 5 no lugar do x ao quadrado, ó. 5 ao quadrado. Mas, nesse caso aqui, ó, eu coloco 5 no lugar do x. Fica o próprio 5. Mas, como a função é constante, lembra da propriedade anterior? A resposta do limite de uma função constante é a própria constante. E aqui basta resolver. 25, né, 5 ao quadrado, mais 5, mais 3. 25 mais 5 dá 30, mais 3, 33. Portanto, esse é o limite da nossa função anterior. Então, veja bem, se eu tenho várias parcelas somando ali dentro do limite, eu posso calcular o limite para cada parcela. Certo? Essa é uma propriedade, a segunda propriedade. Então, vamos para mais uma aqui, que é essa aqui, ó. O limite de uma constante k, eu vou dar como exemplo aqui, não, vou colocar logo uma função aqui que fica um pouco mais prático, senão eu fico só colocando fórmula, fica ruim de visualizar com fórmula, mistura tudo. Então vou colocar aqui x tendendo vou pôr 2, x tendendo a 2. Então tá, ó, limite de 2x ao quadrado mais x mais 4. Estou calculando o limite dessa função aqui. Como a gente viu pela propriedade anterior, a gente pode separar, fazer um limite para cada parcela dessa aqui, ó. Então vamos lá, limite de x ao quadrado quando x tende a 2, né? Vou usar a mesma condição para todas, mais, olha lá, limite, a segunda parcela aqui é x. Opa, esqueci do 2 aqui, né? 2x ao quadrado. Segunda parcela, limite de x quando x tende a 2. E a última parcela é o limite de 4 quando x tende a 2. Agora,
Aqui está tudo certo, é uma constante. Aqui a função é só x, está tudo belezinha. Agora observe essa aqui, ó. Você está vendo que o 2 está multiplicando o x ao quadrado? Essa é a terceira, a gente usa aqui a terceira propriedade de limite, que é a seguinte. Quando eu tenho uma constante multiplicando a minha função, eu posso tirar essa constante, esse 2 aqui, ó, para fora do limite. Então eu coloco o 2 para fora. Ele estava multiplicando ali a minha constante, né? Então está multiplicando ainda. E aí aqui dentro fica só o limite de x ao quadrado quando x tende a 2. Então observe a diferença. O 2 está multiplicando a minha função. Então pela propriedade de limite eu posso tirar esse 2 para fora, certo? E aí copio todo o resto de x quando x tende a 2, mais o limite, no caso aqui do 4, quando x tende a 2. E agora eu só resolvo, ó. Por exemplo, 2 vezes, aqui está só x ao quadrado, então como é o limite quando x tende a um ponto, eu só aplico o ponto lá dentro. Então eu coloco 2 no lugar do x, fica então 2 ao quadrado. Vou fazer um longo aqui para não pular nada. Nessa segunda parcela eu só coloco 2 no lugar do x, fica o próprio 2. Nessa última parcela é uma função constante, portanto o limite de uma função constante é a própria constante. Agora é só resolver. 2 vezes 4, né? 2 ao quadrado dá 4. Vou pôr aqui agora. 2 vezes 4 dá 8. 8 mais 2 dá 10. E 10 mais 4 dá 14. Pronto. Esse é o limite dessa função. Certo? Essa é outra propriedade. Então vamos para mais uma. É um pouco chato essa coisa das propriedades, mas se você fizer passo a passo, não tem como errar. Essa aqui é um pouco chata. Mas tá, vamos lá. Vamos fazer essa aqui, vamos lá. Limite. A função, eu vou colocar assim, x, deixa eu ver aqui minha colinha. X mais 1 que multiplica x mais 2, x menos 2, x mais 2, pode ser x mais 2. Quando x tende cadê aqui? Quando x tende a 3. Então tá, a ideia aqui é a seguinte. A ideia aqui é que eu posso separar essas duas funções e resolvê-las em separado. Então isso aqui eu posso fazer o seguinte, ó, essa função está multiplicando essa aqui. Então eu vou fazer assim, ó, limite de x mais 1 quando x tende a 3 vezes o limite de x mais 2 quando x tende a 3. Então quer dizer, na multiplicação de duas funções aqui dentro do limite, eu posso separar na multiplicação de dois limites, ó. Pelo certo, para recorrer àquela nossa propriedade, a gente faria limite de x quando x tende a 3 mais o limite de 1 quando x tende a 3, né? E tudo isso vezes, aí resolveria essa aqui, limite de x quando x tende a 3 mais o limite de 2 quando x tende a 3. Né? Esse é o correto. Óbvio que depois, se você estiver manjando, você já vai pulando direto, né? Mas o bom de você fazer assim é que na hora que o professor for ver, ele não vai contestar resultado, né? Não tem como contestar porque você explicou tudo como tinha que explicar. Então aqui, ó, nesse caso, a gente aplica o 3 no lugar do x. O limite de uma função constante é a própria constante. Aqui também aplico o 3 no lugar do x.
O limite de uma constante é a própria constante. E agora eu só preciso resolver. Isso aqui dá 4. Opa, um pontinho aqui. E isso aqui dá 5. 4 vezes 5 dá 20. Portanto, o limite da função é 20. Então, essa daqui é mais uma propriedade. Certo? A próxima propriedade é a propriedade de quando nós temos uma divisão. Então, vamos lá, vamos pôr um exemplo aqui. O limite, vamos pôr aqui, vamos ver uma função aqui, x mais 3 dividido por x mais 2. X mais 2. Quando x tende a 1. Vamos por 1. Legal. Primeiro, a primeira coisa a se analisar quando você tem uma divisão de duas funções, você precisa verificar se a parte de baixo opa, peraí, deixa eu só apagar isso aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é verificar se essa parte de baixo aqui, ó, essa daqui é diferente de zero. Ela não pode dar zero. Aqui a parte de baixo. Uma fração não possui denominador zero. O denominador é essa parte de baixo. Então quando você coloca o ponto aqui, ó, colocando 1 aqui, 1 mais 2 dá 3. Não dá zero. Então beleza, aí eu posso proceder normalmente. O caso quando é igual a zero, a gente vai trabalhar lá no segundo exercício da lista. Mas nesse caso aqui não dá zero, então tá ótimo. Ocorre o seguinte, você faz aqui assim, ó. Você separa, certo? Você separa as duas funções, tá? L feio. Você separa as duas funções e calcula o limite para cada uma delas. Certo? Bom, você tem aqui, ó, x mais 3. Então, né, aplicando aquela propriedade anterior, você tem o limite de x quando x tende a 1, mais o limite do 3, que é a constante quando x tende a 1, dividido pelo limite de x quando x tende a 1, mais o limite de 2 quando x tende a 1. E aí morreu, ó. Aqui você aplica o 1 no x, fica 1. O limite de uma constante é a própria constante. Aplica o 1 no x, fica 1. E o limite da constante é a própria constante. Isso dá 4 sobre 2, que dá 2. Portanto, 2 é o limite dessa função aqui. Certo? Então, essa é a ideia. São então essas propriedades e a primeira definição, que é a aplicação do ponto aqui na função, que você vai usar para resolver os exercícios da lista. E a gente vai fazer o seguinte: eu vou, a partir de agora, colocar aqui os exercícios da lista e vou resolver eles. Mas vou resolver hoje só do 1. Não sei se você fez o exercício 1 da lista. Deve ter feito, que já faz dia já que a gente tá vendo isso. E amanhã eu vou mandando da 2, da 3 e a gente vai avançando assim. Então vamos lá. Tá, deixa eu só fazer uma layer nova aqui pra gente mexer.
Então vamos lá, o exercício 1 da lista, exercício A, exercício 1, item A, é assim: o limite de 4x ao quadrado, 4x ao quadrado menos 7x mais 5, quando x tende a 1. E a resposta que ela já deu aqui no rodapé é 2. Então vamos lá, primeira ideia, você tem 3 parcelas aqui que estão somando e subtraindo. Então aqui você faz o que? Faz o limite para cada parcela. Limite de 4x ao quadrado quando x tende a 1 mais o limite de menos 7x quando x tende a 1. Faltou uma coisinha aqui, é isso, mais o limite de 5 quando x tende a 1. Como o 4 está multiplicando o x ao quadrado aqui, ó, ele é uma constante multiplicando a função, você puxa o 4 para fora, propriedade lá que a gente viu. Quando x tende a 1. A segunda, o menos 7 está multiplicando o x. Então vamos fazer aqui o menos 7 que multiplica, aí a gente aplica aqui o limite. Limite de x quando x tende a 1. E o último caso, ó, limite de 5 quando x tende a 1. Agora resolvendo, ó, 4 vezes o limite de x ao quadrado. Ó. Quando 1 entra aqui no lugar do x ao quadrado, ele vira 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos vai dar menos. O 7 que multiplica o limite de x quando x tende a 1, então aplico 1 aqui no x. Próprio 1. Limite de 5, 5 é a constante, então limite de uma constante é a própria constante. Resolvendo aqui, ó. 4. 7 vezes 1 dá 7. Então fica menos 7 mais 5. 4 com menos 7 vai dar menos 3. Resolvendo menos 3 com mais 5, fica 2 positivo. Essa é a forma correta de se fazer. Perceba que nós aplicamos as propriedades aqui, ó, em cada ponto e a partir daí resolvemos. Você poderia fazer isso direto e tudo mais, mas enfim, pode ter problema aí na correção. A professora pode dizer: poxa, mas você não aplicou as propriedades. Você tem que aplicar as propriedades. Mas vamos que vamos. Exercício B. Limite. E aí a gente tem uma divisão ali, ó. X ao quadrado mais 2x menos 3 dividido por 5 menos 3x. E aqui é x tendendo a menos 3. E a resposta do exercício é 0. Então vamos lá. Primeira condição, quando você tem... Eita, esse menos ficou um pouco feio aqui. Quando você tem uma divisão de funções, a primeira coisa que você precisa verificar é se quando eu aplico esse ponto aqui, ó, menos 3, aqui na parte do denominador, se não dá 0. Se você colocar o menos 3 aqui no lugar do x, ó, você vai ter menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9, então seria 5 mais 9. Daria 14, portanto não dá 0. Então tá ótimo, então eu posso aplicar. Então vamos lá, ó. Limite de x ao quadrado mais limite de 2x
menos limite de 3. Na verdade é mais o limite de menos 3, né? Esse é o mais correto. Vou colocar aqui o x tendendo a menos 3, x tendendo a menos 3, x tendendo a menos 3, dividido pelo limite de 5 com x tendendo a menos 3, mais o limite de menos 3x quando x tende a menos 3. Um pouco chato de fazer assim, mas nas próximas a gente começa a já ir pulando algumas etapas para ficar um pouco mais fácil. Vou começar aqui, ó. Posso puxar para cá, senão não vai caber. Vou aplicar aqui já logo, ó, menos 3, aplicando aqui no x ao quadrado, vai ficar menos 3 ao quadrado. Menos 3 aplicando aqui no limite de 2x, lembrando que esse 2 sairia para fora, né? Enfim, vai ficar 2 vezes menos 3, mais 2 vezes menos 3. No último aqui, ó, a gente tem uma constante, portanto é o próprio menos 3. Na parte de baixo, ó, constante, o próprio 5. Nessa outra, o menos 3 entra no lugar do x, então a gente teria menos 3 vezes menos 3, com parênteses aqui. Então, ó, menos 3 ao quadrado dá 9, mais com menos dá menos, 2 vezes 3 dá 6, então dá menos 6, menos 3. 5 vezes, desculpa, menos com menos dá mais, então mais aqui, e 3 vezes 3 dá 9, então olha lá, 9 com menos 6 dá 3, menos 3, e aqui embaixo já dá 14, 3 com menos 3 dá 0, ó. Lembrando, não podia dar 0 embaixo, mas em cima não tem problema. 0 dividido por 14 dá 0. Como é a resposta sugerida. Portanto, a ideia aqui é basicamente isso. É só ir aplicando essas propriedades. Vou tentar fazer um pouco mais direto aqui, porque senão vai ficar muito longo aqui esse vídeo. Vamos pegar a C. Aqui tem uma mudançazinha aqui, mas não é lá grande coisa não. Eita. Limite, a função aqui é a seguinte. A função é 3x ao quadrado menos 2x menos 5 dividido por menos x ao quadrado mais 3x mais 4, tudo isso é elevado a 3 e o x está tendendo a 2. Parece ser um pouco diferente por conta desse 3 aqui. É o seguinte, nesse caso você simplesmente aplica o limite aqui dentro, ó, e depois o resultado vai ser elevado a 3. Então não precisa esquentar a cabeça com esse 3 aqui não. Eu vou aplicar aqui já meio diretão para não delongar muito não. Então vamos lá, ó. Ficaria assim, ó, 3 vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a 2 desculpa, já vou puxar aqui para fora logo, menos 2 que multiplica o limite de x quando x tende a 2 mais o limite de menos 5 quando x tende a 2. Eu esqueci de dizer uma coisa também. A gente precisava aplicar aqui, né, para ver se o denominador não ficava 0. Aplicando esse 2 aqui, ó,
a gente vai ter 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então dá menos 4. Aplicando 2 aqui, vamos pôr aqui menos 4. Aplicando 2 aqui, nós teríamos mais 6. E por último, mais 4. Resolvendo isso aqui, ó, esses caras vão cortar e vai ficar só o próprio 6. Portanto, não deu zero no denominador. Tá ótimo. Podemos prosseguir. Tá, vamos lá. Continuando. Dividido por... Vou pôr esse menos aqui para fora para ficar mais bonitinho aqui. Limite de x ao quadrado quando x tende a 2. Mais 3 vezes o limite de x quando x tende a 2. Mais o limite de 4 quando x tende a 2. E tudo isso elevado a 3. E aí pronto, ó. Continuando aqui embaixo. 3 vezes o limite de x ao quadrado. Eu aplico 2, então ficaria 2 ao quadrado. Menos 2 que multiplica. Aplico 2 no x, o próprio 2. O limite da constante, ó, é a própria constante, então aqui é menos 5. Aplico 2 no lugar do x ao quadrado, fica 2 ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado. Mais 3, que multiplica, aplico 2 no lugar do x. O limite da constante é a própria constante. Tudo isso elevado a 3. E você só precisa resolver agora. 2 vezes 2 dá 4, então é 3 vezes 4. Menos 4. Menos 5. Dividido por 2 ao quadrado dá 4, então dá menos 4. Mais 3 vezes 2 dá 6, mais 4. Deixa eu só conferir a resposta aqui que eu não peguei. Esqueci de anotar. A C, a resposta é 1 sobre 8. Um pouquinho no cantinho aqui. 1 sobre 8. Então vamos lá. 3 vezes 4 dá 12. Menos 4 com menos 5 dá menos 9. Ó, corta esses 4 aqui, ó, sobra só os 6. 12 menos 9, eu estou esquecendo também aqui do cubo. Ó, cubo. 12 menos 9 dá 3 sobre 6. Tudo isso elevado a 3. Eu vou simplificar aqui para ficar mais fácil. Simplificando por 3... eu vou ter, continuando aqui, ó, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 3. 1 elevado a 3 é o próprio 1. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tá feito aí a questão. Então, quando você vai entendendo aqui, decorando as propriedades, você vai aplicando elas já de início aqui, e assim fica mais rápido, né? Um pouco mais tranquilo de resolver. Eita. Então vamos para a próxima. Para acabar isso aqui logo. A B. Você tem o limite da raiz quadrada. Eu vou fazer os números aqui dentro primeiro, porque essa raiz é ruim de traçar. Vou pôr aqui 3x menos 3 sobre 5x menos 4. E aqui vai uma raiz, ó, que maravilha. E aqui é x tendendo a menos 1. X tendendo a menos 1.
Primeira ideia aqui. A gente tem uma complicação que é essa coisa da raiz, que não é tão complicada assim. Deixa eu só pegar a resposta aqui. AD é 2 sobre 3 a resposta. Primeiro, essa raiz pode ser transformada numa potência, né? Se a gente transformar ela numa potência, fica mole, a gente já sabe que não interfere em nada e a gente só chega lá e aplica. E a gente transforma essa potência da seguinte forma: é como se isso aqui tivesse tudo elevado a 1, né? E o índice da raiz quadrada não aparece, mas é 2. E aí você monta uma fração, onde o 1 é numerador e o 2 é denominador. Então eu vou copiar tudo aqui primeiro, ó. 2x ao quadrado mais 3x menos 3 sobre 5x menos 4. E aí, ó, isso aqui vira então uma potência com denominador 1 sobre 2. E aí eu só preciso resolver. Então vamos aplicando já meio diretão aqui para não ficar dando muito trabalho. 2 vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a menos 1 mais 3 vezes o limite de x quando x tende a menos 1 mais o limite de menos 3 quando x tende a menos 1. Eita, esqueci do menos aqui. Certo, passo a linha. 5 vezes o limite de x quando x tende a menos 1 mais o limite de menos 4 quando x tende a menos 1. Tudo isso elevado a 1 sobre 2. Você poderia também ter mantido a raiz e só resolvido a raiz no final. Eu só transformei ela aqui em expoente para você ver como que é o mesmo caso da potência anterior, né? Para não ficar acumulando regra. Só para ter essa noção. E lembrando que se a gente para começar aqui a gente teria que ter aplicado menos 1 aqui dentro, eu estava esquecendo. Menos 1 aplicado aqui no lugar do x, ó, a gente teria menos 5, menos 4, menos 5 menos 4 dá menos 9, não é 0, então tá ótimo, a gente pode resolver. Então olha lá, ó, 2 vezes, quando eu aplico menos 1 aqui no x ao quadrado, eu tenho menos 1 vezes menos 1 que dá mais 1, então é 1. Mais 3 que multiplico menos 1 aplicado aqui no x, fica menos 1. Eita. Mais o limite da constante é a própria constante. Tá ótimo. 5 que multiplica, eu aplico aqui o menos 1 no x, fica menos 1. Mais o limite da constante é a própria constante. Acabou aqui. Elevado a 1 sobre 2. Agora resolvendo aqui, 2 vezes 1 dá 2. Ali dá menos 3, ó, 3 vezes menos 1, né? Mais com menos vai dar menos. Aí aqui, ó, 5 vezes menos 1, menos 5. Mais com menos, menos 4. Ao invés de usar aqui agora 1 sobre 2, eu já vou carregar esse 1 sobre 2 até o final logo. Já fizemos ele, então vamos embora. Ó, 2 com menos 3 dá menos 1. Menos 1 com menos 3 dá menos... Opa, pera. Isso, está certo, dá menos 4. Menos 5 com menos 4 dá menos 9. Elevado a 1 sobre 2. Menos com menos aqui, ó, vai dar mais. Portanto, isso aqui vira 4 sobre 9, positivo. Esse expoente 1 sobre 2
Eu usei ele só para te mostrar que pode aplicar dentro da raiz sem problema nenhum, né? Então eu vou voltar aqui para a forma de raiz. Raiz do número 4 é 2, raiz do número 9 é 3. Tá aí a resposta. Esse é o limite dessa função é o valor 2 sobre 3. Bom, vamos para E então. O resto é continuação da mesma coisa. Inclusive o resto eu não vou nem fazer, porque é a mesma coisa aqui que a gente vinha fazendo. A única diferença é que tinha raiz, e eu acabei de fazer uma com raiz, então tá feito. Bom, é isso. Essas são as resoluções. Como pode ver, não é difícil, é só lembrar das propriedades, decorar elas, para na hora que você for fazer lá na prova, as propriedades estarem todas colocadinhas assim, ó. Porque dessa forma o professor olha e fala, bom, realmente ele entendeu as propriedades, ele sabe como fazer, sabe como operar, e pronto. A questão 2 eu vou resolver amanhã e já te mando a resolução e tudo mais. É isso aí. E vou ver se eu já te mando também mais alguns. Não, vou mandar mais alguns não. Eu acho que dá para continuar nessa lista mesmo aqui. Depois a gente faz uma revisão. E é isso aí. Faça a E e a F, vê se deu certo o resultado. Se não deu, tiver alguma dúvida, manda aí que eu resolvo.